Natal. Uma das festas mais aguardadas durante o ano em todo o mundo. Mas você sabe a origem dessa festa? De onde ela surgiu? Quais são os seus significados? A palavra Natal significa nascimento. Muitos acreditam que no Natal se comemora o nascimento de Jesus. Mas será que isso é verdade? Existem algumas explicações a respeito do Natal. Uma envolvendo todo o misticismo e ritualísticas mágicas do povo do norte, e outra que figura sua origem dentro de um personagem bíblico chamado Nimrod. Mas qual o significado do Papai Noel? E por que dizem que o nascimento de Jesus é comemorado nesta data? Hoje vamos conhecer a verdadeira história do Natal. Os nórdicos, vikings, já comemoravam o Natal há mais de 20 mil anos antes de Cristo. Eles costumavam comemorar esta data exatamente no dia 24 para o dia 25. Os vikings, além de ser um povo extremamente bruto e guerreiros, eles também eram muito místicos, acreditavam em misticismo e magia, também cultuavam vários deuses. Por isso, o dia 24 e 25 de dezembro era uma data especial para eles. Os vikings eram povos que habitavam na península escandinava da região do norte. Essa região era uma região extremamente fria. Eles tinham apenas 6 meses para coletar o maior número de cereais e frutas, para aguentar o árduo inverno durante outros 6 meses. Eles tentariam fazer o maior suprimento que eles pudessem, pois seria tempos difíceis que viriam pela frente. Por ser um período muito difícil, eles não apenas contavam com as suas condições físicas, mas também contavam com o apoio e as forças dos deuses para poderem sobreviver ao difícil inverno. Lembrando que a temperatura naquela época poderia chegar a 30 graus abaixo de zero. Eles teriam que estar muito preparados para isso. Nesse período de dificuldade, os vikings contavam com a ajuda dos deuses, para eles terem força para sobreviver. Nisto, oferendas eram feitas para que os deuses se inclinassem e os ajudassem. Era uma época tão difícil que eles acreditavam que a vida estava dando lugar para a morte estava dando lugar para a vida, e a luz dando lugar para a escuridão. Esse tempo era tão difícil que muitas crianças não aguentavam um período de dificuldades e acabavam morrendo. No dia 24 e dia 25 era o dia mais difícil do ano, pois era a noite mais longa de todo o ano. O sol estava o mais afastado da terra possível, o dia mais difícil de todo o ano, e era ali que era comemorado o que nós conhecemos como Natal. Então, um ritual mágico era feito para evocar as forças dos deuses. Uma tenda era feita e eles cortavam um pinheiro e colocavam no meio do local onde acontecia a ritualística. Eles usavam justamente o pinheiro porque em todo o norte o pinheiro era a única árvore que se mantinha verde, mesmo em temperaturas extremas. O pinheiro representava as forças dos vikings, sobrevivendo em meio às dificuldades extremas. Isso mostrava que os deuses ainda mandavam vida para eles em meio àquela imensidão de neve. O pinheiro ficava no meio do ritual e era enfeitado. Em volta do pinheiro eles colocavam velas e começavam seu ritual, o qual era um ritual muito complexo, pois estava em jogo a vida de todos os vikings. Nesse ritual era escolhido um guerreiro considerado o mais forte da tribo, e ele seria abençoado com os poderes dos deuses para caçar no meio da noite gelada do Natal. O guerreiro teria que sair em meio à selva gélida e procurar um urso branco e lutar com ele para matá-lo. O guerreiro que conseguia derrotar o urso polar tinha algumas dificuldades, pois ele voltava com suas barbas brancas de tanta neve. O guerreiro tinha que despedaçar o urso, oferecendo a sua carne para os deuses. A pele do animal era invertida, onde os pelos ficavam do lado de dentro para aquecer o guerreiro e a parte com sangue ficava voltada para fora. Esse guerreiro
era aclamado, e todos a partir daquele momento ficavam sabendo que os deuses intercederam a seu favor. Por isso, os vikings tinham certeza que com este ato os deuses estavam a seu favor e que eles iriam passar mais 6 meses de dificuldades sãos. Era feito um banquete com muita comida e bebida, e ficavam felizes porque sabiam que os deuses tinham os abençoado. O dia 24 e 25 começou a tomar grande proporção na Europa. Os bárbaros, em conflito com os romanos, aos poucos a sua cultura foi sendo misturada com a cultura cristã. Os católicos tentaram de todas as formas fazer com que essa festividade desaparecesse, mas infelizmente não conseguiram. As festas eram muito bonitas, então a Igreja Católica fez uma associação do dia 24 para o dia 25 como sendo o nascimento de Jesus, pois essa festa era uma das mais bonitas que existia. O Natal, que prefigura a história bíblica, prefigura os tempos de Noé. Quando Noé começa a plantar vinhas, ele bebe de sua plantação, e um dos seus filhos, chamado Cã, mostra sua nudez para os demais filhos, e por isso é amaldiçoado. Sem e Jafé, que cobriram a vergonha do seu pai, foram abençoados por Noé. Cã se casou com Semíramis. Semíramis tem um filho chamado Nimrod. Nimrod mata seu pai Cã e toma sua mãe como esposa. Nimrod funda várias cidades na Babilônia, Nínive e outras. Nimrod foi tão ousado que tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod foi morto pelo seu tio, pois seu tio viu que ele estava se opondo demais contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou uma mentira dizendo que ele não tinha morrido, mas que ele tinha ido para o céu, pois por muitas vezes Nimrod dizia que ele era o Deus Sol. Semíramis teve outro filho e disse que esse era a reencarnação de Nimrod. Esse filho foi chamado de Tamuz e nasceu no dia 25 de dezembro e ficou sendo conhecido como Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas e romanos. A lenda diz que quando Tamuz era jovem foi caçar um animal e na mata o animal o matou e seu corpo ficou em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis achou seu filho morto, pendurado em cima de um tronco, se lamentou muito e ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. No final desses 40 dias, Semíramis espalhou uma lenda de que seu filho Tamuz tinha voltado para o céu. No tronco onde Tamuz ficou havia um pedaço de pinheiro, e esse pinheiro foi tido como a confirmação que Tamuz tinha ido para o céu. Após a morte de Jesus, o cristianismo ganha força e, através do imperador Constantino, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Como os romanos eram povos pagãos e adoravam vários deuses, foi necessário um sincretismo com os deuses pagãos para com os santos cristãos. Então, Semíramis passou a ser personificada como a Virgem Maria. Tamuz passou a ser personificado como o menino Jesus. A festa que comemoravam a Tamuz continuou sendo comemorada como se fosse o nascimento de Jesus. A troca de presentes e a comemoração ao Deus Sol no período dos romanos era dedicada a uma festa chamada Saturnália, que era comemorada por 4 dias. Era uma festa exclusiva em homenagem ao deus Saturno. Essa era uma época de alegria total, onde ninguém trabalhava durante esse período. Os amigos levavam presente uns até as casas dos outros. Até os escravos recebiam permissão temporária para fazer o que quisessem, sendo servidos pelos seus próprios donos. Um ponto chamativo desta festa era que as orgias sexuais eram permitidas em lugares públicos, conforme as pessoas envolvidas estivessem de acordo. Essa festa era realizada no solstício de inverno. No dia 25 de dezembro, Saturno
o deus da colheita, era homenageado com o festival. Afinal de contas, por que todos celebram o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, sendo que era comemorada uma festa pagã? Na Saturnália, os adoradores pediam para que o ano fosse tranquilo e o sol voltasse ressuscitado no próximo ano. Saturno estava associado ao deus Sol. Nessa mesma data, não era só ele que era adorado, pois havia outros deuses solares, como por exemplo Apolo, considerado como o Sol invicto, e outro deus que era adorado como o deus Sol era o deus pagão Mitra. Mitra era um deus muito popular entre os romanos, e suas festas eram comemoradas no dia 24 e 25 de dezembro. Todos comemoravam essa data, pois acreditavam que Mitra tinha nascido nesta data. Em 273 d.C., o imperador Aureliano estabeleceu a data do nascimento do Sol no dia 25 de dezembro, dia que ficou conhecido como Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invencível. Foi no século IV que o nascimento de Jesus foi celebrado pelos cristãos. Em 325, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino oficializa o cristianismo. Como o cristianismo se torna religião oficial do império, sendo que era uma religião monoteísta, o clero tenta apagar os cultos pagãos. Mas como isso era tão difícil devido à tradição de centenas de anos, decidiram então incorporar o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus. Muitos dizem que Constantino era um fiel devoto do deus Mitra e escolheu justamente essa data para sincretizar ao nascimento de Jesus. O Papai Noel é muito conhecido, pois é admirado por muitas criancinhas em todo o mundo. Bom, já sabemos alguma das origens das festas natalinas. E essa figura ilustre, como veio aparecer? A figura que todos conhecemos de um gordinho carismático com roupa vermelha e branca que carrega um saco nas costas foi desenvolvida por um cartunista chamado Thomas Nast em 1860. Mas é claro que isso foi uma inspiração de um personagem real, um bispo chamado São Nicolau, um cristão grego que viveu no Império Romano no século IV. São Nicolau ficou conhecido por fazer vários milagres e sempre apregoar o amor. Ele enfatizava sempre em fazer caridades, como por exemplo dar presentes às crianças pobres, fazer doações a quem precisasse e apregoando sempre o amor ao próximo. São Nicolau também era protetor das áreas marítimas, onde muitos dos navegantes tiravam os seus sustentos. São Nicolau ficou conhecido nos Países Baixos como Sinterklaas. Ainda não se vestia como o Papai Noel que conhecemos hoje, mas usava vestes de bispo que se aproximam do Papai Noel que conhecemos. Sinterklaas se tornou o que conhecemos como Santa Claus. Em Nova York, a figura de São Nicolau mais a figura de Santa Claus gerou o Papai Noel que conhecemos hoje. Na Holanda, quando as crianças colocavam seus sapatos ou botas de feltro nas janelas para receberem o velho Santa Claus, elas em trocas deveriam colocar cenouras e feno para os seus cavalos. As crianças levadas recebiam um feixe de galho de salgueiro e pedaços de carvão para aprenderem a se comportar, enquanto as crianças boas ganhavam doces e brinquedos. Outra tradição que vale a pena ressaltarmos é a tradição britânica do Father Christmas, que é a personificação dos bons sentimentos natalinos, em contraste com os sentimentos ruins. Nesta data, a tristeza, melancolia e falta de festa deveria ser trocado por alegria e muita festividade, deixando de lado todos os pensamentos negativos e aproveitando e curtindo a época feliz. Bom, mas se essas são as origens do Natal, o cristão pode comemorar o Natal nos dias de hoje? A resposta é sim. Veja bem, existem muitas liturgias que são praticadas hoje que também são de origens pagãs, porém ninguém sabe, mas muitos dos cristãos praticam, como por exemplo o parabéns para você e o casamento. Mas essas são histórias para outro vídeo. A questão é muito simples.
Assim como não adiantava o judeu guardar o sábado sem o coração dele estar voltado para Deus, não há problemas você comemorar o Natal se o seu coração não está voltado para nenhum outro Deus. O Natal é uma época do ano para comemorarmos com as pessoas que amamos e curtir cada momento. Nesses momentos difíceis, onde o futuro é incerto, não é legal ficarmos esquentando a cabeça com esses tipos de coisa. Essa é basicamente a história do Natal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei do vídeo. Não esqueça de deixar algo escrito aí nos comentários. Isso nos ajuda a continuar fazendo mais vídeo para vocês. Beijão, até a próxima e tchau, tchau.